não é o que me convém. Se eu fosse pregar o que me convém, eu poderia pregar que, por exemplo, fornicação não é pecado. Eu poderia fornicar à vontade com outras pessoas. Se eu fosse casado, eu poderia pregar que adultério não é pecado e que eu poderia ter outra mulher. Casar com outra mulher, por exemplo, ou sair com outras e não era pecado. Isso é pregar conveniência. Em nenhum momento eu prego isso. Eu prego a palavra de Deus, entendendo que a gente é o templo do Espírito Santo, que somos imagem e semelhança de Deus. 1 Coríntios 6,18 diz que todo pecado de fornicação pecamos contra o nosso próprio corpo, porque Cristo na cruz pagou o alto preço e isso não nos dá o direito de fazer tudo aquilo que queremos. Então, entendendo que pregar a santidade é uma mandança de Jesus Cristo. E na questão dos tecidos, era uma questão cultural. Mas para você entender melhor sobre isso, você precisa entender os 4 pontos da fé, sobre o contexto bíblico. A criação, quando Deus criou todas as coisas. A queda, quando o homem desobedeceu a Deus, quando Deus pediu apenas uma coisa que o homem não fizesse, e o homem o fez. E nisso fomos destituídos da sua glória, e tudo aquilo que é distante de Deus se torna trevas e condenação. Então, o terceiro ponto, que é Cristo, que ele veio, se fez carne, andou entre os homens, realizou milagres, curou pessoas, pregou o evangelho, o reino de Deus, e ele deu sua vida na cruz como sacrifício pelos nossos pecados, e que nele temos a nossa redenção, e nele somos justificados diante de Deus, porque sem Jesus somos julgados pela antiga aliança, e nela não há salvação. Então, esses são os 3 pontos, e o quarto, que é a redenção, quando Cristo fala que ele irá voltar para levar o seu povo. Então, como Jesus realmente foi o único santo a vencer a lei de Moisés, então nele conseguimos ser justificados diante de Deus para a salvação. Só que aquele que todo nele crer e se arrepender e buscar uma vida de santidade será salvo. Jesus é o nosso Salvador. Só que com isso, com a nova aliança, a antiga aliança ela foi cessada, mas apenas a parte cerimonial. A gente segue a lei moral do Antigo Testamento. Não roubar, não matar, não mentir, não fornicar, não adulterar, entre outras questões. Na nova aliança, comer carne de porco era pecado, só que com a nova aliança os alimentos foram purificados, que está em Marcos 14,16, que Jesus nos chamou novamente na multidão e disse: ouçam-me, para que todos entendam isso. Não há nada fora do homem e nele encontrado que possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que torna impuro. Se alguém tem ouvidos, ouve e ouça. Ou seja, o que me torna impuro não é o que eu visto, não é o que eu como, é aquilo que sai da minha boca, aquilo que eu uso para abençoar ou aquilo para amaldiçoar.